Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Cristiana, eu tenho 30 anos, sou moradora do estado do Rio de Janeiro, moro aqui desde que me entendo por gente, nasci aqui no Rio, e sou casada há 13 anos, tenho uma filha de 10 anos, sou formada em técnica de enfermagem, tenho uma especialização em instrumentação cirúrgica e sou graduanda de enfermagem na Universidade Unicesumar. Começando esse vídeo aqui no canal, meu primeiro vídeo no canal, queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha vida, sobre o que eu gosto, do que eu amo, rotinas de estudos e as dificuldades que a gente vai tendo, né, no decorrer do tempo, sendo uma graduanda aos 30 anos de idade, né? Vocês podem achar assim, poxa Cris, mas você ainda tá nova. Sim, eu tô nova, não me considero uma pessoa velha no sentido de estudos, né? Mas eu procrastinei muito isso, eu errei muito no início, né? Eu fiz mais escolhas que me trouxeram até aqui, como um ser humano que a gente tem que aprender, que a gente tem que evoluir, né? Eu decidi deixar essa procrastinação de lado e investir mais no meu futuro, até porque eu tenho uma filha de 10 anos e não desejo que ela faça as más escolhas que eu fiz, que o pai dela fez no início, né, da nossa juventude, da nossa adolescência. Vou compartilhar tudo isso aqui com vocês e muito mais. Espero que vocês gostem, né? E todo ser humano precisa disso, de evoluir, de crescer. Então, vem comigo que hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Então, eu sou moradora do Rio de Janeiro, como eu falei com vocês no início do vídeo, né? Eu nasci na Baixada. Eu cresci dentro de um lar, né, que não era cristão. Então eu passei por diversas dificuldades, né, na minha formação, né, da vida. Algumas das minhas escolhas, né, foram feitas baseadas em cima da minha criação. Hoje eu posso olhar pra trás, eu posso ver isso e posso perceber o quanto a gente é imaturo nessa fase de adolescente, de jovem, né? E se a gente não tem uma boa orientação, se a gente não tem alguém que esteja ali firmando as nossas bases, isso pode nos prejudicar, né, lá na frente, né, o nosso futuro e do que a gente deseja fazer com a nossa vida. Eu cresci dentro de um lar onde eu tinha um pai, né, que não tinha base cristã. A minha mãe, desde cedo, sempre foi cristã, ela era da Universal, né, mas não era aquela questão de ter uma frequência, de ter, né, uma questão de me ensinar, né, a buscar isso. Mas meu pai não, meu pai sempre foi um homem que não tinha nenhum tipo de religião, ele acreditava em Deus, mas não tinha nenhum tipo de religião, então eu cresci dentro de um lar sem estruturas, né, não tinha estrutura alguma. Minha mãe trabalhava para sustentar eu e meus irmãos, né, eu sou a caçula de 6 irmãos, né, sendo 3 de parte de mãe, 1 de parte de pai e 2 de parte de mãe e pai. Então eu vou contar a minha história desde o início. A minha mãe conheceu meu pai, né, teve meu irmão Alexandre, ele abandonou a minha mãe quando o Alexandre ainda tinha 1 ano de idade, e após esse abandono, minha mãe seguiu sozinha, tendo que trabalhar para sustentar o meu irmão. E depois de algum tempo ela conheceu o pai das minhas irmãs, né, que é a Simone, a Cristina e o Rogério, né, no caso minhas irmãs e irmão, viveu com ele durante alguns anos, e por ele ser um homem, né, assim também, que bebia, então, tipo assim, tinha muitas dificuldades, né? A minha mãe falava que eles eram bem humildes, bem pobres, ao ponto de às vezes não ter o que comer dentro de casa e passar fome mesmo. A minha mãe encontrou novamente meu pai, voltou com ele, né? Aí já voltou e engravidou de mim de imediato. Então minha mãe me teve aos 30 anos de idade, né? Todo mundo, os costumes aqui do Rio de Janeiro, a gente fala que a gente é a raspa do tacho, né? Eu sou a raspa do tacho, então eu sou a caçula, né? De 6 irmãos. Nesse meio tempo, meu pai teve um relacionamento e teve a minha outra irmã, a Letícia, né? Sendo que o meu pai era casado com a minha mãe, sempre foi casado, assim que ela engravidou do Alexandre, eles se casaram, né? No papel, tudo direitinho, e ficaram 19 anos separados, casados, né? No papel, menos pessoalmente, né? No caso, fisicamente. Então, ao voltar pro meu pai, ela me teve. Então eu cresci, né? Meio que sozinha. Porque até então quem morava comigo ainda de um irmão era o Rogério, que se tornou o irmão meio que do meio ali, né? E morava com a gente. Porém, o meu pai era uma pessoa muito agressiva, né? Eu era muito pequena, eu não lembro muito bem dessas ocasiões. Mas, porém, ele era um homem muito agressivo e, assim, quem sofria nessa história era meu irmão, o Rogério, por não ser filho dele, né? Então tinha aquela questão de um conflito ali. O meu pai tem uma história de vida, assim, muito triste, né? Ele foi abandonado pelos pais, se viu aos 7 anos de idade, tendo que trabalhar, veio pro Rio de Janeiro aos 12. Então, assim, sozinho no mundo. Então, meu pai não teve criação, não sabia como criar um filho, né? E essas coisas a gente só vai percebendo depois que a gente vai tendo maturidade. Porque até então, quando a gente é jovem, a gente não entende isso. Acha que nossos pais são lindos, a gente sofre com isso. Mas a gente não sabe o que eles passaram para passar isso pra gente. E a gente só pode passar aquilo pro outro daquilo que a gente aprendeu. Da vivência que a gente teve, né? E as escolhas que a gente faz. Então, ou seja, o meu pai, a forma dele ensinar um filho era na base da agressão. Então, meu pai era bastante agressivo. A gente teve uma infância bem turbulenta, né? Foi uma infância bem traumática, mas hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, somos pessoas de bem, somos pessoas que vivemos as nossas vidas, temos os nossos trabalhos, temos as nossas casas, né? Conseguimos proporcionar, né, um futuro diferente da qual os nossos pais vieram. Então, conheci meu marido, né? Éramos da mesma igreja, da mesma congregação, mas até então a gente era amigos de bairro, né? Assim, eu morava um pouco mais pra dentro e morava mais pra principal do meu bairro, no caso, né? A área mais movimentada, vamos dizer assim. Eu tô com ele até hoje, foi o marido que eu casei, que eu tive a minha filha. E nós casamos, eu casei aos 17 anos praticamente, porque eu dei entrada nos papéis aos 17 anos. E quando eu fiz 18 eu casei, né? No civil, no religioso. E aos 20 anos eu tive a minha filha, né? A Laura Sofia, hoje ela tem 10 anos de idade. É o amor das nossas vidas, né? A nossa princesa. E entramos numa outra fase, né, que é a fase do casamento, é a fase de criar um filho, ainda imaturos, né, ainda sem aquela questão de percepção para o futuro. Como assim, Cris? Por quê? Nós participávamos de uma congregação, né, hoje nós estamos à procura de um lugar na qual a gente possa ficar e permanecer, mas até então nós crescemos, no caso do meu esposo, Paulinho, ele
a igreja na qual a gente congregava, ele praticamente ajudou a construir a igreja, né? Ele veio desde quando a igreja era na casa de uma outra pessoa, aí quando a igreja conseguiu alugar um espaço, ele ajudou na obra, então, tipo assim, tava desde ali do início. E nós nos vimos incluídos naquilo. Então, assim, era o nosso mundo, vamos por dizer assim. Então, a gente não tinha um pensamento sobre o futuro. A gente meio que se fechou, né, para aquilo e achava que aquilo ali era o que nos daria um futuro, né, a famosa religião, né, não digo pela congregação, tá, gente, mas pela nossa mentalidade, né, a religiosidade, ela não está na congregação, ela está na mentalidade da pessoa. Nós, mentalmente, éramos religiosos, então nós vimos ali durante o tempo de congregação, que tinha a congregação ali, uns 10 anos, acho que eu vou dizer assim, nos vimos presos naquilo ali, e sem perspectiva nenhuma de futuro, e sempre os nossos pais falando, olha, vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar, vocês têm que, ó, vocês têm uma filha, e a gente dava aquilo ali, tipo assim, entrava por um ouvido e saía pelo outro, né, éramos, muito imaturos mesmo, que aquela concepção de que a gente sabia o que estava fazendo na nossa vida e tudo. Mas, enfim, a gente arca com as consequências das nossas escolhas, né? E hoje a gente está colhendo as consequências dessas escolhas, dessas más escolhas. Aí, ao sairmos dessa congregação, por inúmeros motivos que não vêm ao caso, nesse meio tempo, meu pai ficou doente, né? Ele era cadeirante, né? Aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos, ele sofreu um acidente, porque ele trabalhava numa terceirizada da Light, né? Que é a empresa de energia daqui da minha cidade. Ele caiu do poste e fraturou a vértebra L3, né, que é a lombar, é a parte da lombar, e ele teve paralisia do quadril para baixo, né, mas um pouco mais acima, né, porque ele não tinha controle ali, por exemplo, de intestino, né, da bexiga, então é um pouquinho mais acima a fratura, então ele sofreu e ficou cadeirante durante 13 anos. Ele ficou doente nesse meio tempo, né? Meu pai já tinha no hospital, ele adquiriu uma lesão por pressão, que na época a gente chamava de SCARI, né? Ou de úlcera, mas hoje a gente chama de lesões por pressões, porque conforme a pessoa fica deitada, ali não há circulação de sangue naquela região, e automaticamente aquela região vai morrendo por não ter a circulação de sangue que nutra o tecido, né, da pessoa. Então, ele teve na parte do cóccix, né? Na região do cóccix mesmo, ali, e na lateral, esquerda, ali da esquerda, não, da direita, lateral direita, né, na altura do fêmur. Então ele adquiriu essa lesão por pressão dentro do hospital da Posse, que é um hospital aqui da minha cidade, de Nova Iguaçu, e ficou ali durante 3 meses até receber a cirurgia e tudo. Então, enfim, veio pra casa com essa lesão e ele, infelizmente, faleceu com essa lesão. Mas nesse meio tempo ele adquiriu a lesão do cóccix, né? Meu pai precisava usar o uso de medicamentos de pirona por conta das dores que ele sentia, porque durante a cirurgia os médicos não fizeram uma intervenção, né? Que era cortar as inervações que mandavam o cérebro manda o comando pro corpo. E ele sentia essas dores como se fosse o corpo dele tentando mandar essa informação pra ele andar e tudo, né? Ele viveu com essa medicação até o dia da morte dele. E por conta do uso de uma medicação que ele fazia para controle de urina, né? Que depois de um tempo que ele veio falecer, que eu vim descobrir que essa medicação era uma medicação provisória, não era uma medicação temporária. Então, essa medicação foi o que ocasionou a infecção urinária no meu pai, né, que levou ele a óbito. Mas como assim? Como uma infecção urinária pode levar alguém a óbito? Essa medicação, ela é usada no início desse tratamento de uma pessoa que tem esse tipo de problema, né, que tem incontinência urinária e tudo. Ela é usada para justamente a bexiga ter um controle, porque quando a pessoa perde esses movimentos, ela perde a possibilidade, né, de controlar a sua própria bexiga, de exercer essa função de que você, não, peraí, eu vou aguentar mais um pouco. Ela faz o uso dessa medicação, que a medicação entra no lugar disso. Só que essa é uma medicação temporária, é uma medicação provisória, uma medicação de uso provisório que ao decorrer do tempo ela é suspendida, né? Porque automaticamente vai exercendo uma outra função, né? Ela vai deteriorando uma outra coisa. E foi justamente o que aconteceu com meu pai. Numa dessas, meu pai tinha picos de infecções urinárias, a gente não sabia o porquê, e ele vivia às vezes dentro da UPA internado, né? Ele passou antes de ele se internar e vir a óbito, ele se internou 2 vezes nesse período de 13 anos. E nessa última internação, ele pegou uma infecção, né, dentro do hospital, porque ele foi pra UPA, fez tratamento, só que não melhorava, aí ele foi transferido para um hospital, né, as coisas foram só piorando, né, foram só agravando. Dali ele foi para um hospital, né, da região aqui do Rio de Janeiro, e chegando nesse hospital ele pegou uma infecção generalizada que foi no sangue, né. E dali ele foi transferido para um outro hospital pro centro do Rio, que é o Salgado Filho, e de lá o meu pai não saiu mais, né. Então fomos aí uma luta de 4 meses, mais ou menos, com meu pai internado, e nesse meio tempo que eu estava ali, né, saindo dessa congregação, minha vida totalmente mudando, meu marido, né, em outro trabalho, assim, foi um momento bem difícil. Mas, nesse momento, o meu pai adquiriu, né, uma infecção generalizada, e essa infecção atacou os órgãos dele, e o primeiro órgão a ser atacado foi os rins, onde ele precisou fazer a hemodiálise, né, e ele fazia hemodiálise a cada 3 vezes ou 4 vezes na semana, né, e ele ficou ali no Salgado Filho durante esse período, fazendo, né, esse tratamento. Ele passou 1 semana praticamente internado na UTI, pelo fato da pressão dele não estar estável, não estabilizada, então ele precisou entrar com medicações para manter, né, estável a pressão dele. Então, assim, foram momentos bem difíceis, não vou mentir, não é fácil você passar por situações assim desse tipo, mas nós tentamos passar da melhor forma possível, né, e no dia 13 de maio, meu pai veio a óbito, 13 de março, quer dizer, meu pai veio a óbito, né, porque a infecção já tinha tomado todos os órgãos dele, né, e meu pai teve uma parada cardiorrespiratória em casa, nós corremos ele pra UPA, e na UPA ele já entrou, né, com a respiração mecânica, e dali meu pai não saiu mais. Então, no dia 13 de maio, às 11h da noite, meu pai teve mais uma parada cardiorrespiratória, não aguentou, o coração dele não aguentou, e ele veio a óbito nesse dia. Foi, assim, um momento muito difícil, porque é o momento dele sair do hospital, ele chegou ainda pra casa, 1 semana antes dele falecer, ele veio pra casa, e nós recebemos a notícia do médico que não havia mais o que o hospital poderia fazer por ele, né. E assim, muito rápido, a gente não teve tempo pra pensar, não teve maturidade suficiente pra agir.
Meu pai já sofria muito tempo com isso, né? Ele sofria demais, com diversas dores. Era uma limitação muito grande pra ele, porque pra quem anda e sofre um acidente, para de andar, é um trauma muito grande. Até então, eu achava que meu pai lidava muito bem com isso, né? Havia momentos que ele estava depressivo, que ele estava nervoso, triste, ao ponto de ter diversas brigas com a minha mãe, né? Minha mãe às vezes pensava em ir embora, porque não aguentava mais aquela situação. Mas, no final de tudo, eu entendi que ele teve a oportunidade de descansar, de verdadeiramente viver, né, em paz, e ter um descanso de uma vida tão difícil, né? Ele teve a possibilidade de descansar, eu creio nisso de todo o meu coração. E ele, no dia 13 de março, meu pai faleceu. Mas, crendo que Deus fez o melhor pela vida dele, e é sobre isso, né? E a morte do meu pai me fez abrir os olhos, né? Essa situação toda me balançou, me sacudiu. Então, eu decidi estudar. Eu fiz o técnico primeiro, né? Durante 2 anos e pouco. Fiz o técnico durante a pandemia, pra vocês terem ideia. Eu estava praticamente pra me formar, faltando 2, 3 meses praticamente pra me formar. A pandemia estourou e nós tivemos aquela questão de estar em casa. Terminei o meu técnico em casa, né? Com videoaula, né? Ali eu fui quebrada, porque eu achei que assim que eu terminasse o técnico eu iria começar a trabalhar, eu conseguiria um emprego. Só que veio uma pandemia que quebrou o país, né? Que, na verdade, no início precisava de gente para trabalhar, só que depois, pelo fato de a economia estar tão quebrada, tão assim, deteriorada, né, não tinha mais possibilidade de emprego. Então eu já tenho 3 anos de formada após pandemia, né, a pandemia foi em 2020, 21, 22, 23, 24, né, entramos esse ano aí, 4 anos já formada, e eu não consegui emprego na área ainda por conta disso, né. Cris, mas você mandou currículo, mandei diversos currículos, mando ainda até hoje, gente, diversos currículos. Distribuí meu currículo para Deus e o mundo. Eu acho que não tem uma empresa hoje que não me conhece, que não sabe porque eu mando currículo. Mas, infelizmente, né, existem aí pessoas sendo mandadas embora e não sendo contratadas. Então, assim, isso tudo me balançou. Isso tudo me fez acordar pra vida e entender que não é fácil, né? Não é fácil você construir uma carreira, não é fácil você viver, né? Dependendo, né, de uma profissão pra trabalhar, pra fazer as coisas. Então, graças a Deus, aos 30 anos de idade, né, eu consegui acordar um pouco antes, né? Hoje eu olho aí, tem muita gente, né, que na minha idade já tem uma profissão, já é formado, já é estável, né? Economicamente, né? E eu olho assim, eu perdi muita oportunidade, mas eu sou do tipo que, por mais que eu tenha perdido a oportunidade, eu não desisti, né? Eu tenho persistido, tenho feito o meu máximo, tenho feito diversas especializações, tenho feito diversos cursos, tenho tentado me aprimorar, tenho tentado, né, construir aí um currículo, uma carreira, que quando a oportunidade chegar, eu esteja preparada para isso, né? A gente deve se preparar para isso. Então, hoje eu sou graduando, eu estou no terceiro período, entrei no terceiro período da faculdade esse ano, na Unicesumar de enfermagem. Então, isso tudo que aconteceu durante a minha vida, isso tudo que aconteceu, me fez acordar, literalmente, me balançou, me fez pensar mais, me fez ter uma questão de me preocupar com o meu futuro. Eu era uma pessoa muito desprendida disso. Eu falo que eu era imatura porque realmente eu era muito imatura. Eu vivia a vida como se tudo caísse do céu, como se Deus batesse na minha porta, toma, né? Mas eu entendi que, e a palavra de Deus vai dizer isso, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Então, assim, você tem que botar a mão no arado, você tem que plantar, você tem que fazer, porque senão nada acontece, né? Esperando pelo outro fazer. Então, assim, eu e meu marido entendemos isso. Hoje, graças a Deus, tenho uma formação, né? Eu tenho algo pra mim dar a possibilidade de um emprego. Hoje meu marido é formado em letras em espanhol, né? Hoje ele é professor, mas por enquanto ele não está atuando na área ainda, pelo fato de oportunidades, né? Tivemos a possibilidade dele ir para a Argentina, né, Buenos Aires, para fazer, né, um intercâmbio, para incluir no currículo dele. Então, assim, nós vamos tentando de uma forma ou outra construir isso. E isso tudo por quê? Para nossa filha, né? Hoje a gente pensa muito nela. A Laura hoje tem 10 anos, é uma criança incrível. Eu digo assim, eu tenho muito orgulho da minha filha, né? Desejo que ela ainda alcance lugares muito altos, mas ela é de uma maturidade, assim, que eu na idade dela não tinha, né? E a gente tenta passar todas essas experiências de uma forma leve, claro, né? Não de uma forma assim que ela venha traumatizar, mas mostrar pra ela que as nossas escolhas, existem as consequências dela, e às vezes elas não são boas pelas más escolhas que fizemos. Então eu mostro isso pra ela, desejo que ela venha ter um futuro totalmente diferente da qual eu e o pai dela tivemos pelas escolhas que fizemos, né? Então, gente, é sobre isso. Isso é um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito... Posso dizer que eu sou uma pessoa muito calma, até certo ponto, né? Tenho os meus defeitos, como qualquer ser humano, mas eu acredito muito de que a minha história ainda vai mudar muito. Eu ainda tenho muito pra viver, eu tenho ainda muito pra construir, eu ainda tenho muitos sonhos, né? Desejo que esses sonhos alcancem primeiramente a minha filha, que ela venha ter um futuro promissor, né? Um futuro da qual ela possa se orgulhar lá na frente, né? Que eu possa olhar e ver que, por mais que eu não consegui, né, alcançar de uma forma mais rápida aquilo que toda pessoa deseja, que é ser estável financeiramente, que é ser estável, né, regionalmente, né, na questão física, ela possa ser um pouco mais rápido, né? Então, assim, esse todo o meu trabalho, esse todo o nosso esforço, meu e do pai dela, é justamente para dar esse futuro, né, pra ela. E assim, eu acredito, né, aí que nós vamos conseguir, tá? Então, gente, esse é um pouquinho da minha história, né? Nada muito grandioso, mas é uma história simples de uma pessoa que começou de uma forma comum, construir um futuro, né, um futuro da qual a gente possa olhar tarde, né, e ver que como ser humano a gente evoluiu, como pessoa a gente cresceu e viver uma vida tranquila e paz, que eu acho que é tudo que a gente precisa hoje. Eu acho que a gente tendo a paz e tendo saúde, né, isso resume a nossa história, né, porque isso nos falta. A pandemia nos trouxe, nos mostrou que falta, a saúde é o nosso maior tesouro, né, a paz, deitar a nossa cabeça no travesseiro sabendo que nada de mal possa nos acontecer, isso é o maior milagre que qualquer ser humano possa obter hoje, né. Então, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado.
né? Esse é meu primeiro vídeo, eu queria vir aqui me apresentar, contar um pouquinho da minha história, né? Não vou conseguir contar tudo num vídeo só, porque é muita coisa, né? Mas é sobre isso. Poucos eu vou mostrando pra vocês a minha rotina, a minha vida e compartilhando com vocês aí um pouquinho da minha história. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.